Bom, comigo no podcast de hoje está aqui o José Roberto Romero, engenheiro da Neomix Concreto e também da New Mix. Prazer em te receber, Zé. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar à frente sua, divulgando que a gente pode ajudar tecnicamente nas obras. Acho que a gente tem que falar, né, Zé? Tem que falar sobre as questões, né? Porque muito se falou sobre algumas situações que nós vamos comentar aqui também. Inclusive, o Zé está aqui para isso, justamente para a gente falar sobre a questão das condições, né, geral, né, ou gerais das pontes brasileiras, que está bem complicado. Como é que tá? Vamos começar pelo começo aqui. Como é que está a situação em geral, Zé? Existe uma expectativa, existe uma estatística? Como é que está a situação das pontes? Coincidentemente, teve-se um congresso em Maceió, feito pelo IBRACON, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, foi o 75º Congresso Brasileiro de Concreto, e nesse congresso teve um tópico falando sobre pontes. E foi em outubro, nada agora quanto à ponte lá de Tocantins, mas fez um alerta, tá? Por exemplo, nós temos junto ao DENIT, que é um órgão federal, foi feito, nós temos no DENIT 727 pontes em estado de alerta, 597 pontes em estado ruim e 130 pontes em estado crítico, ou seja, dessas 130, qualquer hora pode ruir. Tá? Isso no Brasil? Isso no Brasil. Repete para mim a quantidade. 727 em estado de alerta. 727 pontes em estado de alerta. Isso já detectado? Já detectado. Caramba, é muita coisa. 597 em estado ruim e 130 em estado crítico. Isso totaliza 1.454, que representa 1,2% das estimadas 120 pontes que tem no Brasil. No Brasil tem catalogada 120 mil pontes e 120 mil pontes. E desse número, 1.454 responderam às questões que elas são de responsabilidade do DENIT. Nós temos, as pontes são várias representações. O DENIT cuida das pontes nas estradas federais. Tá. Temos também as concessionárias que cuidam das pontes que estão no trecho dela. Essas daí são bem mais cuidadas, porque as concessionárias, se tiver qualquer problema, elas são já multadas e culpadas sem erro. E o governo leva a sério isso? O governo leva a sério as concessionárias. Nós temos também as pontes estaduais, que aí já é do antigo DR, que hoje quem cuida é a Artesp, é um órgão, e tem as pontes municipais, que são aí dos municípios. Incrível, os municípios também têm várias pontes que não estão sendo cuidadas. Não estão sendo cuidadas? A gente já viu isso, inclusive em Ribeirão Preto nós temos algumas pontes que deveriam ser feito um levantamento, uma vistoria. Nós temos pontes que têm mais de 50 anos, e elas estão no estado crítico, que quando você vai ver, elas já não avisam mais. Qual é a durabilidade de uma ponte? Existe tem um estudo... Um parâmetro? Tem sim. Tem um estudo que a vida útil de uma ponte, desde que ela seja feita uma revisão, uma vistoria a cada 2 anos e se faça uma manutenção preventiva, a durabilidade média é de 50 anos. É o que a gente chama vida útil de projeto. Nesse estudo, foi levantado a identificação das pontes, o tipo de construção, as condições estruturais da ponte e o histórico. E a gestão, se ela é federal, estadual, municipal ou concessionada. Houve, sim, uma baixa de retorno por receio de que fosse mostrada a transparência das pontes. E também muito falta de coordenação das pontes. O que é a transparência? Como é que está o estado da ponte? O pessoal fica com medo de informar o estado da ponte por conta de revelia, por conta de alguém começar a explorar isso, principalmente
no governo estadual ou federal, porque a cobrança é muito forte. Mas não é pior você ter uma ponte em estado ruim e causar mortes, como causou essa ponte aqui no Brasil? Essa ponte Juscelino Kubitschek, lá de Tocantins, ela foi contratada uma empresa para fazer uma manutenção dela, e o custo dessa manutenção foi em torno de 3,6 milhões, só que a empresa não fez nada. E aconteceu... Não, peraí, foi pago, foi contratada. Foi contratada. E a empresa recebeu alguma parte, mas não iniciou o serviço. Hoje ela foi banida do DENIT, porque o DENIT contratou e ela não fez. E aconteceu o que nós acabamos de ver, mortes, desaparecimento e tudo. E como é que fica nessa situação, né? Você tem quanto tempo já de engenharia, de trabalho? Eu não conseguiria dormir, né? Se fosse, no caso, essa empresa que pode ser responsabilizada a qualquer momento. Qualquer momento. Nós temos mais de 70% das pontes com 50 anos de vida. Só que, como tudo, a gente, obra, ponte, prédio, tudo, precisa ser feita uma manutenção. Se você não fizer uma manutenção preventiva, quando você for fazer uma manutenção corretiva, a gente vai ver um número mais para frente, você ou faz a corretiva ou você perde a estrutura. É aquela velha história, né? Se você não cuidar da sua saúde agora, uma hora vai ser cobrado. Uma hora vai chegar a conta. Vai chegar a conta. Então, a gente precisa fazer urgentemente vistoria dessas pontes, um relatório de análise das patologias existentes. Hoje, teve uma evolução muito grande na engenharia. Então, se corrige fácil as manifestações patológicas. Nós tivemos ponte que começa a nascer uma grama, um pequeno arbusto, e o pessoal, pô, que bonito, nasceu um arbusto ali naquela árvore. Mas isso é péssimo, porque dá sinal que tem água e oxigênio. Água e oxigênio vai fazer a corrosão da armadura popular ferrugem. Aí, o que acontece? O aço, ele aumenta de diâmetro até 8, 10 vezes, o concreto não resiste à tração, aí desplaca e começa a cair. Isso é muito fácil de ver na marginal do Tietê, que agora estão fazendo algumas recuperações já, nesse último governo, mas se você passar, que ninguém olha, passa na marginal do Tietê, se você olhar para cima, você vê toda a ferragem exposta e caindo pedaço de concreto. Quer dizer, se existe um arbusto, vou voltar ali no arbusto que você deu como exemplo. É porque tem uma fissura, porque algum passarinho colocou alguma coisa ali, ou entrou água, oxigênio. Água e oxigênio são péssimos para concreto. A água tem a hora ideal de ter no concreto, e o oxigênio também. Mas os dois juntos, depois de pronto, é perigosíssimo. A gente tem o que a gente chama de corrosão na armadura, ou seja, ferrugem, e aí o que acontece? Vai desplacar e vai poder chegar na ruína. O que fazer, né? O que fazer nesse momento? Qual é a principal atitude que os governos municipal, federal e estadual deveriam tomar nesse momento, Zé? Inicialmente fazer uma avaliação das pontes, mas uma avaliação completa. Não é olhar e pensar. Você tem que passar por baixo da ponte com bote, levantar tudo para começar a detectar quais são as anomalias que tem e como corrigi-las. Tá? Tem 3 métodos, tem o método DENIT, tem o método da BNT, da norma brasileira, e tem o método da Artesp, e que se fala que a cada 2 anos é sugerido de fazer uma avaliação da ponte. Nesses métodos... Cada 2 anos? Cada 2 anos. Cada 2 anos uma avaliação. Quer dizer... E está sendo feito isso? A gente tem um gráfico que a gente vai mostrar posteriormente. A gente vai mostrar porque não tem, isso não é feito. E a avaliação é feita de nota de 1 a 5. E aonde 1 é ruim e 5 é bom. Porém, agora adotou-se a nota 0 para as pontes que estão em estado crítico. Tá? Pra você ter ideia, no estado de São Paulo, a nota média é 4,5. A nota média de São Paulo. Isso é bom?
Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Quer dizer, de 0 a 5? De 0 a 5. Então, São Paulo está dentro do... Por que isso daí? Porque nós temos muitas rodovias no estado de São Paulo que são concessionadas. E as concessionárias cuidam muito bem. Porque sabe que se tiver um acidente, ela é culpada sem julgamento acontece nenhum. O que aconteceu, é banida e acabou. Não tem jeito. E é uma empresa, né, Zé? É uma empresa que trabalha para manutenção. E a gente paga o pedágio para isso. Paga e paga caro. Paga e paga caro. Enquanto que no Pará, no Maranhão e no Piauí, a nota é em torno de 1,5. Ou seja, estado crítico das pontes. Tá? O professor... É caro, Zé? É caro essa manutenção? Então, é muito caro a manutenção de uma obra? É caro se a gente está falando de uma obra geral, né? Mas assim, as pontes, no caso, né? Que nós estamos hoje aqui... Infelizmente, por conta da ponte lá do Tocantins, né? Comentando sobre os assuntos. Por exemplo, o professor Paulo Helênio, que é um professor da USP, lá da Poli, foi meu orientador e tudo, ele montou um gráfico onde ele fala, quando você tem uma intervenção no projeto, ou seja, tem um projeto de ponte, aí alguém vai falar assim, olha, vamos mudar a espessura desse pilar, vamos mudar o tipo de concreto. Você vai gastar uma unidade, por exemplo, você vai gastar R$10.000 para refazer o cálculo, para refazer os desenhos. Aí mudou isso. Aí durante a execução da obra, alguém chegou e falou, olha, vamos alterar esse tipo de concreto, ou vamos alterar essa ferragem, você gastaria 5 unidades, ou seja, R$50.000. Estou falando hipoteticamente. Aí você vai fazer uma manutenção preventiva daí 2 anos. Tem uma fissura, tem um desplacamento, você gastaria 25 unidades, R$250.000. Agora, não fez nada disso, nem intervenção no projeto, nem uma intervenção na execução e muito menos uma manutenção preventiva. É uma PG, é uma progressão geométrica. Esse custo dessa manutenção corretiva ficaria aí em R$1.250.000, como foi dessa ponte do Tocantins, que a manutenção corretiva dela chegou-se a R$3.600.000, certo? Então, o concreto é o melhor amigo do homem desde que seja bem tratado, correto? Então, nós temos muitas obras de arte, que a gente chama de pontes, nós temos a lixiviação, aquela eflorescência, aquele concreto que a gente chama de concreto chorão, que fica branco tudo. Com isso, nós temos percolação pelas fissuras, a água entrando. Nós temos os manchamento por reação superficial dos agregados. E com tudo isso, nós vamos diminuir o pH do concreto. O concreto também tem que se manter dentro do pH entre 12 e 13. Se abaixar isso, nós vamos ter um concreto que a gente chama de concreto carbonatado. Com isso, eu vou ter corrosão da ferragem, a expansão das armaduras e provocando o desplacamento do concreto, como a gente viu todo esse documentário dessa ponte lá de Tocantins. E não é só lá, nós temos várias pontes, até a nível municipal, nós temos algumas pontes, nós temos aquela ponte do Royal Park, que há quanto tempo está para... Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. E se não recuperar logo, ela vai assoreando, ou seja, vai comendo, corroendo a base. É uma situação crítica ali, aquela ponte do Royal Park, acho que todo mundo conhece a situação dela, faz um tempo já que está Tem uma outra ponte na Via Norte também que está num estado crítico também. Por mais que a Secretaria da Infraestrutura vai e coloca, segura, o pessoal joga lixo, está assoreando. Então, isso tem que se tomar um certo cuidado. Tem que se fazer uma vistoria, e vistoria técnica mesmo. E tem profissionais que são especializados nessa modalidade da engenharia atual. Quais são as principais anomalias? Né? Quais são anomalias? Doenças. Né? Doenças, patologias. Né? Patologias, doenças. Nós temos... O concreto sofre também, como o Zé disse, né? Como o Zé Romero disse. Infiltração de água, infiltração de oxigênio, tem várias situações que complicam a situação do concreto, não é, Zé? O concreto ele tem uma vida útil definida.
porém ele precisa ser cuidado da mesma forma que nós. Nós não podemos chegar no nível de quando já está com uma visão ruim, procurar já diretamente. Nós temos que precaver quanto a isso, fazer o check-up. O que faz, da mesma forma que a gente faz o check-up na gente, nós temos que fazer também check-up das estruturas. Quantas e quantas obras a gente vê que elas estão colapsando por conta de falta de manutenção, certo? E as pontes, a gente sabe que ela tem uma vida útil definida, porém, o que aconteceu? Hoje, as cargas são muito maiores. Nós fizemos um trabalho no Mato Grosso, onde tinha uma ponte que ela estava projetada para 42 toneladas e teve um problema um problema de colisão na ponte. A gente fez uma vistoria, um relatório, e aconteceu que fomos pesar uma carreta que passava pela ponte. Das 42 toneladas, a carreta estava com 90 toneladas. Então, estava com uma sobrecarga e não tinha condição. Sem dúvida. Aí não e essa ponte, a gente fez todos os ensaios necessários, toda a vistoria necessária, e a gente chegou ao ponto de falar, essa ponte tem que ser interditada para recuperar. Eu acredito que está sendo feita, ou tenha que ser feita, uma avaliação lá dessa ponte do Tocantins. Mas é muito parecida a situação? De longe, assim, eu sei que você não foi até lá, mas a distância já... com a tua experiência, você já consegue ter uma noção do que pode ter acontecido lá. Lá o que aconteceu, na minha opinião, inicialmente foi uma corrosão das armaduras. Ou seja, corrosão, popularmente é chamado de ferrugem. Então, a corrosão corroeu as barras de aço, perdeu-se a resistência, e quando foi solicitada, ela caiu. E não é só por um motivo. Toda obra que rui, ela tem vários motivos. É como queda de avião, não é um motivo só. Ali teve falta de drenagem, corrosão de armadura, desplacamento, teve uma série de anomalias ou patologias que ocorreram. E estava sendo avisado, porque tanto é que teve até um vereador que estava filmando na hora. Sim, tinha uma não era nem trinco, tinha uma rachadura do lado. Enorme. Passou um caminhão, inclusive, abriu uma fenda, né? Abriu um buraco assim que passou um caminhão. Lamentavelmente, várias pessoas acabaram morreram. Uma moça que tinha acabado de passar em medicina, inclusive, passa atrás desse vídeo, desse vereador, inclusive. Triste, muito família Olha o tanto que tem que se cuidar das questões estruturais de uma cidade, né? Se não cuidar, se não tiver uma manutenção nessas patologias, é complicado. Então, por exemplo, Ribeirão é uma cidade velha, entre aspas. Nós temos pontes antigas, apesar que já teve ponte nova que teve patologia. Sim. Já teve, foi reparada, tal, mas... Não tinha um ano o viaduto profissionais da saúde, e teve que ser... Teve que ser alguma coisa, teve que ser reparada. Exato. Então, eu acho que tem que se tomar cuidado, tem que se valorizar esse patrimônio. O patrimônio das pontes é muito grande para se desprezar. E depois, como disse, uma recuperação é muito grande. Nessa ponte aí, a recuperação dela, de acordo com o ministro dos Transportes, por reportagem, deve girar em torno de 100 a 150 milhões de reais. Essa ponte do Tocantins? Tocantins. Naquele tramo central, naquele vão central, a gente chama de tramo, a estimativa é em torno de 100 a 150 milhões de reais. Nossa, mas é muito. Fora isso porque interrompeu, né, de uma cidade a outra. As pessoas estão impedidas de passar de uma cidade a outra. Fora o desconforto ao usuário, fora o desconforto, o custo do transporte adicional que vai ter que ser feito por um desvio. Então, tudo isso vai onerar também a população. Poxa vida. Bom, Zé, nós temos aqui alguns gráficos e nós vamos começar aqui colocando, para mostrar para você também, o Zé vai explicar para a gente, nós vamos colocar na tela também, já está na tela, um pouquinho do que está acontecendo no país inteiro. Zé, dá um panorama para a gente, por exemplo, dos gráficos que você trouxe para cá. Tá, aí nós temos aí as pontes a nível de pública federal, que é da União,
nós temos 47%. Aqui, né? Tá? 47%. Isso. Tá aqui. As privadas estaduais, que são as concessionadas, pode-se ver que elas estão mais concentradas no estado de São Paulo. São Paulo. Certo? Por isso que tem essa nota alta, justifica-se a nota 4,5%, porque elas estão concentradas nas concessionárias. E tem as privadas federais também, que tem no Rio de Janeiro, algumas em Minas. Então, aí é a situação dessas pontes. Quase não tem em São Paulo, né? A gente observa que quase não tem em São Paulo, as privadas federais. Tá. Nós temos uma rodovia que passa em São Paulo, que é a federal, né? O restante são estaduais. Tá. Vamos lá, próximo gráfico, posso passar? Sim, claro. Próximo gráfico que está na tela também para você ver. Os tipos de ponte que a gente tem. Das pontes examinadas, 38% são em concreto armado ainda, o velho concreto armado. O que é o concreto armado, Zé? É o concreto que é feito com ferro? Concreto mais o aço. Certo? O aço. O aço. Então, por isso que chamamos de concreto armado. Já concreto protendido é um pouco mais novo. Que é o segundo, o concreto armado, 38%. Concreto protendido, 13%. Quase 13%. Uma obra aqui emblemática de Ribeirão, que é de concreto protendido, é o Trevão. Que se não fosse... É o Val do Adalberto da Silveira, aqui, que vai para Serrana, Franca, enfim, para todo lugar. Se fosse feito, só para ter um parâmetro, claro. Se fosse feita aquela obra em concreto armado, as dimensões das peças seriam muito maiores. Tá? O concreto protendido, você diminui a seção das peças. Mas é bem feito também, é um bom concreto. Muito bom, melhor ainda. A estimativa de vida deles diminui? Não, são todos iguais. Desde que tenha manutenção. 50 anos. 50 anos você pode considerar. 50 anos é uma média boa. Aí, mista, metade concreto, armado, pouco protendido, 2%, outros, e não informado, uma das coisas que o pessoal reclamou muito. Por que não informado? Trabalho, porque o pessoal fica com receio de informar o estado das pontes, o que foi feito, onde é que é uma reserva. Aí complica a vida de todo mundo. Aí complica para quem quer fazer um estudo mais sério. Vamos lá, próximo aqui, slide. Por ano de construção, a gente pode ver que nós temos ponte aí com mais de 50 anos, certo? Então, a gente, na concentração de São Paulo, nós temos pontes a partir de 2000, mas nós temos ponte de 1940, principalmente no norte, no nordeste, Tocantins, essa ponte de Tocantins, essa daí que está cortando o estádio Tocantins, essa ponte é a Juscelino Kubitschek. Nós temos ponte aqui de 1930, é isso? Tem ponte de 1930. Então, qual delas que você consegue determinar para a gente diagnosticar? Não dá para diagnosticar. Não consigo. Mas o nível de manutenção dela tem que ser altíssimo. Tem que ser altíssimo e tem que andar dentro dela do jeito que está, porque não tem como, não tem informações do estado dela. Próximo slide, vamos lá, conta pra gente aqui. Aqui é a periodicidade das inspeções. 35% das pontes avaliadas, num universo de 20 mil, 35% nunca passou por uma inspeção. E 57% foi feita uma única inspeção em um ano. Tá? Já 9% foi feita inspeção em 2 anos e o restante... todo tempo sem fazer inspeção. Então, você vê, o que mais é crítico, que 35% nunca foi feito inspeção. Temos esse último slide aqui, cheio de bolinhas coloridas. Esse último slide é o que vai dar mais, como eu disse, nós temos as médias de 4,5 até 1,5. A gente vê que no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, a gente tem a nota dada na avaliação da ponte em torno de 4,5. Enquanto que... São as bolinhas verdes. São as verdes. São as bolinhas verdes que a gente está vendo na tela, né? Isso. Que 99,9% do estado de São Paulo está com bolinha verde. Tá com bolinha verde. 4,5% né, de aprovação. De possibilidade. E no norte e nordeste a gente temos notas de... 1,5 aqui no Paraná. Tem nota... No Espírito Santo, não, na Bahia. É complicado, né, a situação. E no Ceará, Maranhão, Pará, nós temos notas
como eu disse anteriormente, de 1,5, ou seja, nota em estado de alerta, que pode, a qualquer hora, nessa hora agora, pode estar uma dessas pontes caindo. Ô Zé, qual que é a tua expectativa, né? Você que tem tanta experiência no mercado e é um cara tão habilitado para falar, já viajou o mundo inteiro dando palestras. Qual que é a tua expectativa, né, com relação a tudo isso que vem acontecendo? E qual que é a tua esperança, na verdade? Porque nós estamos virando o ano, né? Nós estamos gravando, este programa está sendo gravado, este podcast está sendo gravado dia 30 de dezembro, deixar isso bem claro, porque senão daqui a pouco acontece alguma coisa, as pessoas vão falar, não viram. Dia 30 de dezembro, vamos deixar bem registrado aqui, de 2024, que vai ser exibido em breve na rede social, enfim. Qual que é a tua expectativa, a tua esperança, né? Porque todo mundo fala assim, eu quero um mundo melhor, né? Sim, eu quero pontes melhores, eu quero mais atenção. Qual é? Esse caso da ponte Tocantins foi muito emblemático, porque teve morte, então foi muito divulgado. E a gente, até um tempo atrás, nós não tínhamos essas divulgações. Então, foi muito divulgado. O que eu, como profissional de engenharia, já com um certo tempo, eu espero que o poder público dê um pouco mais de responsabilidade, tenha um pouco mais de autonomia, dá mais autonomia para o pessoal técnico trabalhar. Hoje, nós estamos com uma falta muito grande de técnicos de engenharia habilitados para fazer esse trabalho. Você vê, essa ponte ela foi contratada para ser feita uma manutenção e não foi feita a manutenção. Isso, o que aconteceu? Ninguém sabe o porquê que não e por que foi feita. Então, eu acho, sim, que os governos, nessa mudança de governo, deveria, sim, fazer uma vistoria, uma análise, tanto municipal como estadual, deveria ser feita uma análise e dar mais importância ao nosso patrimônio. Esse patrimônio é muito grande. Para você ver, para recuperar essa ponte, 100 a 150 milhões, isso vai sair de algum lugar. Vai onerar o caixa de algum lugar. Vai onerar o caixa nosso. Não vai ser mais ninguém. Vai ser o nosso caixa. Agora, as administrações têm essa consciência? Esse é o grande negócio, né? Mas então, eu acho que teria que ter. Teria que ter. Teria que ter. Teria que chegar alguém e falar, nós precisamos preservar o nosso patrimônio de transporte. Você imagina uma ponte na Anhanguera ser interrompida. Nós já tivemos a serra tivemos que mudar todo o trânsito e tal. Então, é caótico isso. Isso, a gente fazendo essa manutenção preventiva, fazendo essa vistoria, você consegue manter o patrimônio. De 0 a 10, a tua nota para as pontes brasileiras? Não dá para generalizar. Lógico, mas não dá para generalizar, mas com toda a tua experiência, repito, você tem uma experiência, um caminhão de experiência. Sim, eu acho que, tirando as pontes que estão no regime de concessão, que elas sim são mantidas, vistoriadas e mantidas dentro das condições de tráfego e tudo, eu acho que nós estamos com uma nota 3 aí para as nossas pontes. Nota 3? 3. Eu acho que... De 0 a 10. De 0 a 10, então... De 0 a 10. A de 0 a 10, eu falei da... de 0 a 5, você pensou no 0 a 5, vai de 0 a 10. A de 0 a 10, 7. A gente tem uma nota 6. 6? É preocupante, Zé? É preocupante. É preocupante porque nós temos um nível, nós temos um hall de pontes que requer uma intervenção rápida. E nós não estamos tendo isso. Nós não podemos esperar cair para fazer a intervenção. E não é passar e olhar e falar, tá boa ou não tá. Não, tem que ser feito um trabalho, tem ensaios para fazer, você faz extração de corpo de prova, você tira uma amostra do concreto da ponte, você faz ensaio para ver se o aço está ou não com corrosão. Então, é um trabalho técnico, e isso tem que ser feito. Para a tranquilidade de quem trafega nessas pontes. Todos nós, né? Todos nós. Só todos nós. Bom, Zé, eu queria te desejar um feliz ano novo, né, 2025, e deixar a tua palavra, né? É importante, porque quem está falando aqui é um especialista, é um engenheiro, com um trabalho consagrado, convidado por todo mundo para dar palestras, né? É professor
hoje de patologia da Unip. Patologia das construções da Unip. Quer dizer, é um cara que entende muito, além das empresas, que gere e tem muita responsabilidade. Eu queria a tua palavra, direto para o nosso telespectador, direto para quem está acompanhando a gente, né? E para os administradores, futuros administradores. Nós estamos nessa troca, justamente nessa troca, né? Essa tua palavra eu acho importante para que todos nós tenhamos essa consciência. Porque quem viu o problema, infelizmente, tardiamente, foi um cidadão. Lá no Tocantins, foi um cidadão. Infelizmente, a denúncia, né, lamentavelmente, veio tardia, né? Porque logo na sequência ela já começou a cair. Ele praticamente participou da queda da ponte ali. Mas enfim, eu não sei se havia relatos anteriores. Não, eu desconheço também. Também desconheço se havia relatos anteriores de denúncia, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Agora, os administradores precisam trabalhar muito mais rápido que a gente. O que eu sinto não é para alarmar e criar uma crise no setor, mas sempre que tiver qualquer anomalia, qualquer patologia em alguma ponte, algum viaduto, que seja informada o órgão da Secretaria da Infraestrutura, Secretaria de Obras, e o pessoal avalia. Não é querer criar uma rede de espiões, mas sim criar uma rede de informações, porque o pessoal precisa ter essas informações para se manifestar, para correr atrás e tentar corrigir as informações recebidas. É isso aí. Nós não estamos querendo gerar nenhuma complicação. Não. De maneira nenhuma. Não é isso. Mas é um alerta que tem que ser dado. Não é criar uma situação de alarme. Não mas lá, o pessoal... Passava um motorista, passou uma reportagem nessa ponte, que passava um motorista de ônibus, ele fazia a ligação Tocantins-Maranhão. Toda vez que ele passava, ele deu a reportagem, ele despedia da família. Porque ele sabia, eu não sei se vou voltar, porque aquela ponte vai cair. Que triste. É alarmante a situação. É alarmante. Nós, graças a Deus, Ribeirão não está nesse nível. Mas poderia ser feita uma análise do que nós temos. Porque o patrimônio é grande e para reparar é muito maior. É caro. E preço de vida não tem preço. Na vida não tem preço. Não tem preço. Ô Zé, alguma expectativa de viagens para esse ano, 2025? Já tem alguma coisa programada? Sim, Você já teve em quantos países, Zé, falando e palestrando? Tem ideia? Eu já tive na Bolívia, sim. Portugal você já deve ter ido umas 18 vezes. Portugal foi várias vezes. E agora tem um convite para setembro para a Universidade de Torrojas, em Madrid. Já estamos preparando um trabalho que a gente vai apresentar. Você esteve na Espanha recentemente também, Tive agora na Espanha. Quais são teus trabalhos? Né? Agora na Espanha, por exemplo, você apresentou o quê? Sobre... Não, em Portugal agora. Portugal a gente apresentou um trabalho de patologia de obras de arte, coincidentemente. Tá? E fomos até convidados para ser publicado numa revista americana de engenharia. Que legal. É um negócio bastante... Que bacana. E agora, para setembro, em Madrid, nós vamos apresentar um trabalho até laboratorial sobre a cura do concreto. Então, nós estamos fazendo estudo de laboratório sobre a cura do concreto, a evolução da cura do concreto, os cuidados que se deve ter. Então, é trabalho de pesquisa que a gente vai tentando fazer. Só para a gente encerrar, você está na Unip há quanto tempo já? Tem ideia quanto tempo você está na Unip como professor? Acho que eu comecei em 90, 89. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E no Lacerda também. No Lacerda também você teve um bom período? Não, e agora a gente deve retornar o curso de pós-graduação. De pós? Pós. Lá no Lacerda é pós-graduação. E eu vou ficar com a área de patologia das construções. Que maravilha. Que é o que eu fiz em Portugal, a especialização, e no México eu fiz uma outra especialização que foi nanotecnologia de concreto. Aí já é coisa mais avançada. É muita tecnologia. Tem saído bons engenheiros? É isso que eu queria te perguntar.
Porque saem muitos, né, formandos de todas as áreas, né, de medicina, tem saído bons engenheiros? Estão saindo poucos. E os que estão saindo, e eu sempre recomendo que se faça uma especialização, que se faça uma pós-graduação, para não sair e já começar a trabalhar direto. Tem necessidade de um complemento da orientação acadêmica. Tá? É preciso fazer uma pós, é preciso fazer um mestrado, bom. É sempre bom. O mestrado, sim. Estudar nunca é demais, né, Zé? Nunca é demais. O estudar nunca é demais. É verdade. Tá? Estudar nunca é demais. Você está na carreira há quanto tempo e estuda até hoje? Não é? Eu estou... É até um assunto que nós estamos, pela Neomix, de Engenharia Diagnóstica, nós estamos fazendo um trabalho numa obra que eu cheguei à conclusão que deu fadiga no concreto. O que é fadiga no concreto? Desculpa. O que é? O concreto cansou. Sozinho? Não. Teve uma obra que tem uma repetição de carga, de uma ponte. Ele sentiu o peso? Sentiu. Ele cansou. Que coisa. Deu fadiga no concreto. E aí você teve que buscar... Aí nós estamos buscando solução. Uma das soluções é fibra de carbono, que é o que a gente utiliza, é utilizado em asa de avião, em carro fibra de carbono. Fibra de carbono. Olha que interessante. É um negócio que sim. Mas é muita tecnologia. É muita tecnologia. E é gostoso você estudar e descobrir isso. É muito bom. É gostoso. É muito bom. Bom, a gente vê brilho nos teus olhos ainda, que legal, né? Esperamos que muitos outros que venham aí que possam trazer esse brilho nos olhos também. Tá. E responsabilidade, acima de tudo, né? Eu, mais uma vez, te agradeço imensamente a oportunidade de estar junto contigo. É um aprendizado com você e te desejar mais do que felicidade, te desejar um eterno carinho que você merece. Obrigado, Zé. Obrigado. Bom ter você aqui também. A gente aprende dia a dia com os assuntos que passam aqui no podcast. E estou à disposição, né? Para a gente falar muito. O Zé tem assuntos assim, números, para a gente falar por horas aqui. É muito bom te ouvir, tá? E que você tenha muito sucesso, tanto na Neomix quanto na Newmix. Engenharia Diagnóstica. Engenharia Diagnóstica, que tá com tudo aí. E realmente desejar para vocês muito sucesso. Obrigado. Feliz 2025 a todo você e a família. Obrigado para vocês também e a gente volta no próximo podcast. Até mais.